Pessoal da igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos felizes de, com humildade, termos mais uma oportunidade de trazermos a palavra do Senhor para esta igreja, para esta congregação. E para isso eu quero convidar os irmãos para que nós abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos de 6 a 18. Romanos 9, de 6 a 18. Eu farei essa leitura, os irmãos apenas observam o texto e permaneçam com ele aberto durante toda a exposição para que nós consultemos o texto várias vezes. Romanos capítulo 9, de 6 a 18. Diz assim: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Irmãos, nós estamos em plena campanha eleitoral. E eu creio que nenhuma palavra tem maior relação com campanha eleitoral, especialmente no Brasil, do que a palavra promessa. De 2 em 2 anos os políticos vêm até nós, né? Eu digo de 2 em 2 anos porque as eleições a nível estadual e federal são intercaladas com as eleições municipais. Então, de 2 em 2 anos, os políticos vêm até nós em carreatas, em programas eleitorais, na televisão, no rádio, e nos fazem uma série de promessas, né? Alguns dias atrás, antes do primeiro turno, que foi na semana passada, eu entrei num site de um determinado candidato para um certo cargo, porque eu estava pensando em votar nele. E eu fui ver lá as propostas. E era tão grande a página de promessas que eu desisti de votar. Tantas coisas ele prometeu. Porque eu disse: não é possível, é impossível que esse homem esteja falando a verdade. Era enorme. Assisti apenas um debate do primeiro turno para governador. E vou falar aqui sem conhecimento nenhum de causa, só para registro. Mas eu percebi que todos os candidatos de oposição, ou seja, com exceção do governador que foi reeleito, eles batiam numa mesma tecla, que supostamente, eu não sei, o governador teria prometido uma série de coisas e não tinha as cumprido. Me parece que as campanhas eleitorais giram bastante em torno disso. Quem é da situação promete mais, quem é da oposição diz que aquele que prometeu não fez e promete as coisas que aquele que prometeu não fez. Todo esse sistema, irmãos, político do nosso país, ele causou em nós um descrédito, um senso de descrédito e de incredulidade muito grande. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas nós praticamente votamos procurando o menos pior. Porque ninguém de nós, ou muito poucos de nós, é crédulo de achar realmente que os políticos estão dispostos a cumprir tudo aquilo que eles dizem. O político brasileiro, ele é o Absalão dos tempos modernos. Ele promete
a seu bel prazer, ele sorteia promessas, e o cumprimento a gente vê mais na frente. A marca do Brasil são obras que são prometidas, mas são cumpridas bem lá na frente, obras paradas. E, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu para pessoas que, assim como eu, assim como você, estavam cansadas de promessas que não se cumpriam. Ele escreveu para pessoas que talvez estivessem pensando que as promessas de fato não se cumprem. Mas nesse caso, ele escreveu para cristãos que estavam pensando que as promessas de Deus não haviam se cumprido. Não eram as promessas dos políticos, mas as promessas de Deus, no pensamento daqueles irmãos, não haviam se cumprido. Para que nós entendamos isso, nós temos que entender como a igreja de Roma foi fundada. Paulo escreve essa carta aos romanos, aos cristãos que estavam em Roma, em várias igrejas locais que haviam em Roma. Aquela igreja, a igreja de Roma, não foi fundada pelo apóstolo Paulo, e nem por nenhum outro apóstolo. Ao contrário do que a igreja católica, apostólica romana tenta ensinar, a igreja de Roma não foi fundada por Pedro. Pedro nunca foi bispo de Roma. E nós temos uma evidência disso na própria carta de Paulo aos romanos. Porque lá no final da carta, no capítulo 15, Paulo diz que queria visitar aqueles cristãos, e ele diz na mesma carta que a sua ética de ministério era não trabalhar aonde já havia alguém trabalhando, não semear na plantação alheia. Se Pedro fosse o bispo de Roma, Paulo jamais iria tensionar pastorear aqueles irmãos que já tinham um bispo, que já tinham um pastor. A ideia de que Pedro fundou aquela igreja é baseada na tradição de Roma e numa obra chamada História Eclesiástica, escrita por Eusébio de Cesareia, que tem vários erros de historiografia. Aquela igreja não foi fundada por nenhum apóstolo. Inclusive o próprio Ambrósio, que foi o primeiro bispo conhecido de Roma, ele diz em seus escritos que aquela igreja não conheceu nenhum apóstolo. Ele mesmo diz isso. Aquela igreja provavelmente foi fundada por romanos que estavam em Jerusalém quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Lembre-se que naquele recinto havia pessoas de todas as nacionalidades, e de Roma também havia, inclusive o texto cita. Provavelmente pessoas que se converteram naquele dia, em que 3.000 se converteram, voltaram para Roma e ali iniciaram o trabalho daquela igreja. Então aquela igreja não foi fundada por nenhum apóstolo. Paulo escreve a carta por volta do ano 55 a 57 depois de Cristo. Ele estava indo para Jerusalém entregar uma oferta das igrejas gentias para a igreja de Jerusalém. Ele também diz isso na carta aos romanos, e ele tinha basicamente, irmãos, duas intenções, dois objetivos principais ao escrever essa carta. Primeiro, ele queria, depois de deixar a oferta, visitar os crentes de Roma, passar ali um tempo e depois ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha, para pregar o evangelho na Península Ibérica. Esse era o primeiro objetivo. Mas havia, irmãos, um segundo objetivo. A igreja de Roma, ela era uma igreja mista, ou seja, ela era composta por judeus e por gentios. Mas quando Paulo escreve a carta, a maioria da igreja era feita de gentios. Isso porque, irmãos, no ano 49, o imperador Cláudio, ele baixou um decreto expulsando todos os judeus de Roma. Por isso, aquela igreja era feita em sua maioria de gentios e uma minoria de cristãos, aliás, de gentios e uma minoria de judeus que ainda viviam clandestinamente na cidade de Roma. Aquela situação criou uma rivalidade entre os crentes judeus e gentios, que era muito comum nas igrejas da igreja primitiva. Havia uma rivalidade entre eles. Havia um senso de separação entre judeus e gentios. Então Paulo escreve para combater isso, para mostrar àqueles irmãos que em Cristo não havia mais nenhum tipo de separação entre judeu e gentio, entre judeu e não judeu, hebreu e não hebreu. A própria engenharia, a própria formatação da carta mostra isso. Paulo, ele organiza todo o seu argumento para mostrar isso, que não há mais diferenciação entre judeu e gentio. Depois de uma breve introdução, a partir do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, Paulo tem uma tese: mostrar que judeus e gentios são pecadores. Todos pecaram e estão destituídos, carecem da glória de Deus. Judeus
e gentios. Depois ele mostra que judeus e gentios precisam da salvação e só podem obter a salvação pela fé. Que tanto judeus como gentios são justificados somente pela fé. Ele mostra isso a partir do capítulo 3, verso 21, até o capítulo 8, verso 39. E como salvos em Jesus Cristo, judeus e gentios têm os mesmos privilégios em Cristo. Por isso que no capítulo 8, Paulo vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Ou seja, todos os que são de Cristo, quer judeus, quer gentios, têm o Espírito Santo. Não há privilégios mais, não há diferenciações mais, mas todos são iguais, judeus e gentios, em Jesus Cristo. E é nesse ponto, irmãos, que nós chegamos ao capítulo 9. Nesse capítulo, até o capítulo 11, Paulo vai enfrentar um problema prático daquilo que ele está ensinando. Os judeus não convertidos, eles diziam o seguinte: olha, se é verdade o que esse Paulo está pregando, se é verdade então que Jesus Cristo é o Messias, então nós podemos concluir que as promessas de Deus falharam. Por quê? Porque as promessas de Deus foram feitas aos judeus, mas os judeus rejeitaram a Jesus Cristo. Logo, se as promessas foram feitas aos judeus, e estes judeus, em sua maioria, como até hoje, rejeitaram o Cristo, as promessas de Deus falharam. E nós percebemos que alguns cristãos estavam pensando assim. Porque Paulo inicia no versículo 6, dando a entender isso. Ele começa dizendo: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Alguns cristãos de Roma estavam pensando que a palavra de Deus havia falhado, porque os judeus haviam rejeitado o Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo vai mostrar que não, que as promessas de Deus, elas não falharam. Perceba, irmãos, que Paulo, ele não foge do problema. Se nós olharmos para os versos de 1 a 5, nós vamos perceber isso. Paulo, ele reconhece que ele tem um problema para enfrentar. Versos de 1 a 5, ele diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldição, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo reconhecia que os judeus de fato tinham rejeitado a Jesus Cristo, e ele se entristecia por isso, porque ele era judeu. Ele chega a imitar aqui até mesmo Moisés. Olha, eu queria perder a salvação, se isso fosse possível. Eu queria ser anátema, ser separado de Cristo, se isso importasse na salvação do meu povo. Ele reconhece que aquele povo havia rejeitado a Jesus Cristo, e ele reconhece também, irmãos, os privilégios que o povo judeu teve. Versos 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Ele reconhece os privilégios que os judeus haviam recebido. Foi a eles que a lei foi dada. As alianças foram dadas a ele. Jesus Cristo, enquanto homem, é judeu. Ele é judeu, ele é filho de judeu. Ele reconhece os privilégios, reconhece que de fato a promessa foi feita aos judeus, mas que os judeus haviam rejeitado. Mas ele vai ensinar aqui, irmãos, que não, a palavra de Deus não falhou. As promessas de Deus não falharam. E ele explica isso a partir do verso 6. Lemos a primeira parte, na qual ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Perceba duas coisas complicadas que Paulo disse aqui. Nem todos os de Israel são israelitas, e nem por serem descendentes de Abraão são seus filhos. Se nós interpretarmos isso aqui literalmente, nós vamos achar que Paulo enlouqueceu. Porque, humanamente falando, os de Israel são israelitas, e os descendentes de Abraão são seus filhos. Mas agora Paulo vai fazer uma citação do livro de Gênesis, ainda no verso 7. Mas em Isaque será chamada a tua descendência.
Essa citação aqui, irmãos, é uma citação de Gênesis capítulo 21, verso 12. Se nós voltarmos lá para Gênesis 21, você vai ver o contexto. Gênesis 21 narra o nascimento de Isaac. E quando Isaac foi desmamado, Abraão mandou dar uma festa. Ismael já era nascido, o seu meio-irmão, filho de Abraão e Agar. E o texto vai dizer que Ismael caçoava, zombava de Isaac. Sara vê aquela situação, naturalmente se revolta com aquilo, chega para Abraão e diz: olha, dispensa essa mulher e o filho dela, manda embora. E o verso 11 vai dizer que Abraão, ele ficou sentido porque Ismael era seu filho, e Ismael era filho de Abraão. No verso 12, Moisés, o autor de Gênesis, vai dizer que Deus chega para Abraão e diz: atende a palavra da tua mulher, dispensa elas. E aí vem a citação que Paulo fez: porque em Isaque é que será chamada a tua descendência. Perceba que os dois eram filhos de Abraão, mas a promessa era para Isaque, não para Ismael. E Paulo está tomando esse exemplo do Antigo Testamento para dizer que, assim como Ismael não era filho de Abraão, mas para ele não era a promessa, assim nem todos os judeus de sangue eram de fato objetos da promessa. E ele explica isso no verso 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. É isso que Paulo está ensinando, que a promessa, irmãos, ela não foi feita ao povo de Israel como nação, mas ela foi feita aos eleitos de Deus que estavam entre o povo de Israel. É até interessante, pastor, que esse é um texto que, se lido corretamente, ele faz cair por terra o dispensacionalismo. Porque ele mostra que Deus não tem dois povos, ele tem apenas um povo, que é o conjunto dos eleitos, que no Antigo Testamento estavam dentro da nação de Israel, e agora estão em todas as nações. Deus não tem dois povos, Deus tem um povo apenas. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, Paulo vai explicar isso, dizendo que os da fé é que são os filhos de Abraão. Por isso ele mostra aqui, irmãos, com toda certeza, com toda clareza, que as promessas de Deus não falharam, mas elas se cumpriram nos seus eleitos. E agora, irmãos, dos versos 9 em diante, Paulo vai trazer aqui 3 exemplos da história de Israel, para fixar isso que ele está dizendo, que as promessas de Deus não falharam. Ele traz 3 exemplos. E eu quero aqui também organizar, na verdade ele traz 4 exemplos, mas eu quero organizar em 3 pontos, 3 argumentos que Paulo traz para mostrar que as promessas de Deus, elas não falham, elas se cumprem. E o primeiro ponto, irmãos, que nós percebemos aqui, é que Paulo nos ensina nesse texto, que as promessas de Deus, elas se cumprem apesar das situações impossíveis. Elas se cumprem apesar das situações improváveis. Eu gostaria que a igreja lesse os versos 9 e 10. Isso. Paulo aqui, irmãos, ele traz à memória dos crentes de Roma 2 exemplos muito conhecidos do Antigo Testamento, que apesar de rapidamente citados aqui, são 2 histórias dramáticas, e que mostram como Deus cumpre a sua promessa. No verso 9, ele lembra a palavra que foi dada a Abraão, de que Sara teria um filho. Temos que lembrar quem era Sara. Era uma mulher idosa, quando Abraão foi chamado. A promessa é feita a Sara e a Abraão no capítulo 12, quando Abraão tinha 75 anos, é repetida no capítulo 15, quando ele já tinha 99, ela é repetida de novo no capítulo 17, e ela é repetida de novo no capítulo 18 de Gênesis. E o texto aqui que é citado por Paulo é o texto de Gênesis 18, quando o Senhor Deus pré-encarnado, o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, juntamente com 2 anjos, vão à casa de Abraão, e eles dizem: olha, daqui 1 ano eu vou voltar,
e Sara vai ter um filho. A incredulidade de Sara era tão grande que aquilo provocou riso. Ela riu-se por dentro. E o texto, irmãos, chega a dizer que ela não acreditava porque já havia cessado, vai dizer lá, o costume das mulheres. Provavelmente uma citação para a menstruação. Sara não tinha mais vitalidade do ponto de vista hormonal, ela não menstruava mais. E ela descrê daquilo. A promessa já vinha sendo refeita e realimentada há décadas, pelo menos 25 anos demorou a promessa para ser cumprida, mas mesmo assim, irmãos, ela é cumprida. Em Gênesis 21, Isaac nasce, porque Deus cumpre a sua promessa, apesar, irmãos, das situações que para nós são improváveis. O outro exemplo que é citado é o exemplo de Rebeca, que é a nora de Sara. Um exemplo menos conhecido, talvez muitos de nós não lembremos, mas Rebeca era estéril. Rebeca era estéril. A citação que Paulo faz aí no verso 10 é a citação de Gênesis 25, 21, quando Isaac ora a Deus para que Rebeca, a sua esposa, pudesse dar à luz filhos. E aquilo acontece. Paulo traz, irmãos, esses dois exemplos de situações improváveis, situações impossíveis, para mostrar que Deus cumpre a sua promessa, mesmo quando isto parece impossível. Mesmo quando as circunstâncias dão a entender que isso não acontecerá. Aqueles irmãos, eles estavam olhando para a comunidade judaica, havia ali judeus convertidos, e eles olhavam para os seus irmãos, para os seus compatriotas, e os enxergavam na mais baixa incredulidade, ainda esperando o Messias, e eles diziam, a promessa de Deus não se cumpriu. Mas Paulo está dizendo, a promessa de Deus se cumpre, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer que não. Mas em segundo lugar, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai ensinar aqui, que as promessas de Deus, elas se cumprem também, apesar do nosso pecado. As promessas de Deus se realizam, ele executa, ele cumpre aquilo que ele promete, apesar do nosso pecado. A igreja lê os versos de 11 a 13. Agora Paulo, ele invoca mais um exemplo. Seguindo a linha do que ele vinha dizendo, ele falou de Abraão e Sara, agora ele fala de Isaac e Rebeca, e agora ele fala dos filhos de Isaac e Rebeca. Ele começa dizendo que não eram ainda nascidos quando foi feita a promessa. A promessa foi feita, eles ainda não eram sequer nascidos. Eles não tinham sequer praticado o bem ou o mal ainda. A promessa já havia sido feita. E Paulo, ele dá aqui o detalhe, irmãos, para dizer que a promessa é feita exatamente antes que eles nascessem, para que se confirmasse o fato de que eles eram escolhidos pela eleição de Deus, mas sem a necessidade de qualquer tipo de obra. A promessa já havia sido feita a Rebeca, dizendo que o mais velho iria servir ao mais moço, antes que eles praticassem o bem e o mal. A promessa de Deus, irmãos, ela se cumpre independentemente das nossas obras, daquilo que nós fazemos. E nós precisamos aqui tomar a memória quem era Jacó. O seu nome significa enganador. Desde o ventre de Rebeca já havia ali um conflito. Eles já lutavam ali. Inclusive, essa promessa é feita nesse contexto. Os gêmeos lutavam entre si, e Rebeca consulta a Deus para saber a razão daquele conflito, e é quando a promessa é feita. Olha, tem duas nações aí guerreando. O mais velho vai servir ao mais moço. Quando eles nascem, Jacó logo revela o seu caráter de enganador. Ele se revela como um homem baixo, ele usa a fome do seu irmão para
tomar vantagem, para tirar vantagem. Quando Esaú chega com fome, ele barganha ali, querendo o direito de primogenitura em troca de um prato de lentilhas. Depois, aproveitando a cegueira de Isaac, ele faz todo um estratagema ali para enganar também o seu pai. Se passa pelo seu irmão, tem que fugir, é ameaçado de morte. Mas, irmãos, como Paulo vai dizer no verso 13, citando Malaquias, o profeta Malaquias, o Senhor disse que ele amou Jacó, porém se aborreceu de Esaú. Aos nossos olhos, Esaú era digno de escolha. Esaú era digno de escolha. Ele era o irmão mais velho, ele era o primogênito. Ele era aquele que sustentava a casa na velhice do pai dele. Ele é aquele que foi ultrajado pelo irmão. Mas Deus se aborreceu de Esaú e amou a Jacó. Porque as promessas de Deus, irmãos, são cumpridas independentemente do nosso pecado, ou melhor, apesar do nosso pecado. Se por um lado a eleição divina desmerece as obras humanas, por outro lado, ela sobrepuja o nosso pecado. Perceba, irmãos, que esse texto aqui, esses versos de 11 a 13, é a refutação da doutrina da presciência. Alguns círculos evangélicos, para tentar conciliar a soberania de Deus e a responsabilidade humana, eles dizem que Deus não escolheu os salvos, mas Deus viu quem iria ser salvo. Ele viu, ele anteveu os que creriam e por isso se escolheu. Não, porque a escolha é feita antes que nós nasçamos, para que fique claro que não depende do que nós fazemos. É apesar do nosso pecado, nós somos salvos apesar dos nossos pecados, e as promessas de Deus, elas se cumprem apesar do nosso pecado. Hoje de manhã nós estudamos aqui sobre Henrique VIII, e um dos pontos que foram trabalhados aqui é que apesar de todo o pecado daquele homem, o propósito de Deus de chamar a sua igreja de novo à Escritura se cumpriu na Inglaterra. Porque as promessas e os intentos de Deus, eles se cumprem independentemente dos nossos pecados. Mas em terceiro lugar, irmãos, o apóstolo Paulo, ele também vai ensinar que as promessas de Deus, elas se cumprem também apesar dos planos que nós fazemos, dos planos humanos. Em primeiro lugar, elas se cumprem apesar das circunstâncias impossíveis. As promessas de Deus se cumprem apesar do nosso pecado, e as promessas de Deus também se cumprem apesar dos nossos planos. Versículos de 14 a 18, leiam por favor. Nesse terceiro ponto, irmãos, nessa terceira parte do texto, o apóstolo Paulo, ele prevê alguma crítica, alguma revolta que poderia ser suscitada pelo que ele está dizendo. Ele estava ensinando a doutrina da eleição incondicional até o verso 13. E aí ele prevê que alguém poderia dizer, mas espera aí, se Deus escolhe, independentemente das nossas obras, assim, arbitrariamente, escolho fulano, me aborreço de fulano, isso é injusto. Então Deus é injusto. Ele toma esse possível questionamento no verso 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Será que Deus é injusto porque Ele escolhe a um e a outro e rejeita a um e a outro? Ele responde dizendo, de modo nenhum. E ele vai citar agora mais um exemplo do Antigo Testamento, que é o exemplo do êxodo do povo de Israel. No verso 15, ele cita Êxodo 33, 19. É o momento em que o povo pecou, em que o povo fez um bezerro de ouro, e adorou aquele bezerro, e Moisés pede perdão pelo povo, e pede que Deus perdoasse o povo, e que Deus andasse com o povo. A resposta de Deus é que Moisés havia achado graça diante dele, não o povo. Se você for lá para o texto, você vai perceber isso.
E ele justifica dizendo isso: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. O apóstolo Paulo lembra aqueles crentes que Deus age como Ele quer, porque Ele é Deus. Ele se compadece de quem Ele quer, e Ele rejeita a quem Ele quer. Como ele vai dizer no verso 16, não depende de quem quer ou de quem corre, ou seja, os planos de Deus, a nossa salvação, a nossa eleição, não depende do nosso esforço, não depende do nosso trabalho, mas de Deus usar a sua misericórdia. Por isso que esse ponto do calvinismo é chamado de eleição incondicional, porque a eleição de Deus é incondicionada. Ela não é motivada por nada a não ser a livre vontade e o decreto soberano de Deus. Moisés pediu que o povo inteiro achasse graça diante de Deus, mas Deus disse: eu tenho misericórdia de quem me apraz ter misericórdia, não é de quem você está pedindo. E ele cita ainda mais um exemplo, que é o exemplo de Faraó. No verso 17, ele cita aí Êxodo 9,16, que é a 7ª praga. E Deus ordena a Moisés que chegasse para Faraó e dissesse: olha, Faraó, Deus vai mandar outra praga. Mas fica sabendo de uma coisa: você só está vivo porque Deus quer te manter vivo. É esse versículo que ele está citando. Para isso mesmo te levantei. Lá em Êxodo, a tradução está assim: para isto mesmo te tenho mantido, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Ele lembra o exemplo de Faraó. Apesar do plano de Faraó, da resistência de Faraó, mas o decreto de Deus, o propósito de Deus de libertar o seu povo foi cumprido. Os ditadores, irmãos, do mundo, os Muammar Gaddafi da vida, Maduro, Castro, eles não estão à revelia do decreto de Deus, mas eles só são mantidos no mundo porque Deus está os reservando para a sua ira. Como o próprio Paulo vai dizer em seguida, ele está pacientemente tolerando esses homens, mas ele executará o seu decreto apesar dos projetos que o homem faz, dos projetos de poder que o homem faz. Ele tem misericórdia de quem quer, verso 18, e também endurece a quem lhe apraz. Não depende do homem, não depende dos planos do homem, mas depende de Deus usar da sua misericórdia. Os planos de Deus, irmãos, eles se cumprem, apesar das situações improváveis, impossíveis. Os planos de Deus se cumprem apesar dos nossos pecados. Os planos de Deus se cumprem apesar dos planos que nós fazemos. Os seus decretos, eles se cumprem apesar de qualquer coisa que nós planejemos. Essa é a teologia reformada. É a teologia de Jonas 2,9, ao Senhor pertence a salvação, do Deus que decreta e faz, do Deus que não se curva ao homem, do Deus que exige que nós digamos, seja feita a tua vontade, não a nossa. Essa é a teologia reformada, na verdade isso é a escritura, do Deus que faz tanto o querer como o realizar. A Ele pertencem todas as coisas, é Ele quem faz todas as coisas, Ele é tudo em todos. Ele executa, irmãos, os seus decretos. E Ele cumpre como Ele determinou. A pergunta, irmãos, caminhando para a conclusão é: Deus ainda tem promessas para cumprir? Deus tem promessas para cumprir. Deus tem promessas para o mundo. 3 delas. Deus prometeu encher a terra do seu conhecimento. Deus prometeu alcançar as nações. Todas elas. Deus prometeu exercer juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que desafiam Deus. Irmãos, eu confesso, talvez eu esteja falando em nome de muitos aqui, que esses últimos tempos que nós temos vivido no Brasil, em especial, tem enfraquecido a minha fé, em alguns momentos. Porque nós olhamos para as circunstâncias e parece que Deus não vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós vemos a iniquidade crescer, a piedade se esfriar, o amor se esfriar. Parece que o mundo corre em direção ao nada, ao caos. Parece que o mal é que compensa e o bem não tem nenhum tipo de valia. Mas, irmãos,
Deus também tem promessas para nós. Ele tem promessas não apenas para o mundo, mas Ele tem promessas para nós. E não são promessas que nós plantamos na nossa cabeça, como alguns movimentos evangélicos fazem. Deus me prometeu isso e aquilo. Não, são promessas que estão na Escritura. O Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu estar sempre conosco. Que estaria conosco todos os dias. Mas nós ainda nos sentimos tão sozinhos. Ele prometeu que trabalharia em nós, para formar em nós a sua imagem, a sua semelhança. Mas quando nós olhamos para nós ainda nos percebemos tão diferentes de Jesus Cristo, tão distantes dele. Ele prometeu, irmãos, que Ele completaria a nossa alegria, que a nossa alegria nele seria completa. Mas quando nós olhamos para os nossos corações, quando nós olhamos para o nosso interior, muitas vezes o que percebemos é somente desânimo, tristeza, a nossa fé esmorecendo, o nosso ânimo de anos anteriores, quando éramos novos convertidos, desapareceu. Nós estamos tão envoltos nas coisas dessa vida que parece difícil acreditar que Ele irá cumprir isso, que Ele vai fazer com que a nossa alegria nele, em Cristo, seja completa. Ele prometeu, irmãos, que um dia Ele iria revelar a nossa verdadeira vida, está lá em Colossenses capítulo 3. Ele prometeu que quando Cristo se revelar dos céus, a nossa verdadeira vida vai se revelar. Preste bem atenção, a nossa vida aqui é um ensaio, é um simulacro, é um teste. A vida de verdade ainda vai acontecer, nas palavras de Tim Maia e Gal Costa, né? A gente ainda vai ver a vida acontecer mesmo, quando Ele se revelar dos céus. Mas o nosso cotidiano, irmãos, ainda é tão apegado a essa terra, e nós achamos que as coisas se resumem ao que está aqui, dada a nossa falta de perspectiva daquilo que é eterno. Por isso, irmãos, em certos momentos, é tão difícil acreditar que Cristo irá fazer aquilo que Ele prometeu fazer em nós. Olhe para a sua vida. Olhe para tudo que Cristo prometeu fazer em nós e olhe para como você é hoje. Você vai perceber que ainda falta muita coisa. Mas, irmãos, apesar das circunstâncias, apesar do nosso pecado, apesar dos nossos planos, tantas vezes distantes daquilo que Deus quer para nós, Ele irá cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele vai fazer. E o apóstolo Paulo, ele dá a prova, irmãos, no próprio livro de Romanos. Quando em Romanos capítulo 8, verso 32, ele faz a pergunta que nos deixa sem resposta. Dizendo: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, Ele não nos dará graciosamente todas as coisas? Se Deus nos deu, irmãos, o seu Filho, será que Ele não fará todo o resto? Será que Ele não vai completar a obra em nós, sendo que aquilo que lhe parecia, ou que poderia ser para Deus mais custoso, Ele já fez, dando o seu Filho por nós? É por isso, irmãos, que a Escritura diz que a boa obra que Ele começou em nós, Ele haverá de terminar. Porque aquilo que era mais precioso para Ele, Ele já deu, que foi Jesus Cristo. Por isso Ele irá cumprir as suas promessas nas nossas vidas, no mundo. É preciso, irmãos, crer, além daquilo que se pode ver. É preciso crer, além daquilo que nós podemos ver. Senhor nosso Deus, ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós cremos que Tu és soberano, que o Senhor faz todas as coisas conforme o conselho da Tua vontade. E nós esperamos em Ti, ó Pai, que o Senhor irá cumprir aquilo que o Senhor prometeu no mundo e em nós. Ajuda-nos, ó Pai, a seguirmos, a caminharmos mais perto do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, fortalece-nos, pois precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.